Quantos prazeres lá eu encontrei, não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor, só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor? Você já perdeu algo de algum ou muito valor? Quem sabe um documento, um celular, um carro que foi levado, dinheiro, e você acabou reencontrando o que havia perdido? É difícil perder, mas claro, é de grande alegria recuperar de volta. Queremos falar hoje dos achados entre os perdidos em Lucas capítulo de número 15. Precisamos falar do perdido, mas a ênfase é no achado, nas 3 parábolas de Lucas capítulo 15. Lucas 15, 1 e 2 nos mostra 2 classes de pessoas. Primeira classe dos publicanos e pecadores, que estão aí em 2 grupos rejeitados,
onde a liderança daquele tempo, os religiosos, não se assentavam, não se alimentavam com eles, os desprezavam. Mas estes publicanos e pecadores se apresentam para ouvir a Jesus. O outro grupo é dos fariseus e dos escribas, que são esses religiosos que se achavam melhores e maiores do que os outros, mas eles se apresentam diante de Jesus para murmurar. Diziam eles: Jesus recebe pecadores e come com eles. Sim, Jesus dizia: é verdade, eu me sento à mesa com estes pecadores, eu amo a cada um deles de forma bem especial e não quero que nenhum deles permaneça perdido. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Precisam de médicos os doentes. Os sãos não precisam de médicos. A primeira parábola está aqui em Lucas 15, de 3 a 7, e nos fala da ovelha perdida que foi encontrada. Um homem possui 100 ovelhas e, perdendo uma delas, deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus conclui assim: digo-vos, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma palavra de alerta àqueles que se achavam maiorais e que desprezavam aqueles publicanos e pecadores. Jesus estava ali para salvar, Jesus estava para tirar do erro qualquer pessoa, mas aqueles outros achavam que não precisavam, rejeitaram o ministério de Jesus. Mas, como nós, precisamos sim de Jesus, porque reconhecemos que somos pecadores. E mesmo nós hoje, dentro da igreja, salvos, filhos de Deus, humildemente reconhecemos que ainda somos pecadores, que a nossa natureza é caída, que muitas vezes entristecemos o Espírito de Deus e pedimos perdão e nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. Mas aqueles estavam com o coração duro e não aceitavam o ministério de Cristo, o amor de Cristo para com aqueles pecadores. Eles sim é que cumpriam a lei, eles sim, aos olhos deles, faziam tudo certinho, tudo direito, e tinham até esse direito de desprezar aqueles que eram rejeitados pela sociedade, aqueles que eram os pecadores. Aqui a ilustração é de 100 ovelhas, uma se perde, mas Cristo com amor vai atrás dessa que se perdeu. Pega aquela ovelha pesada assim, coloca nos ombros e volta com alegria e faz uma festa, porque encontrou a ovelha que estava perdida. A segunda parábola de Lucas 15, 3 e 7, destes achados entre os perdidos, é da moeda perdida que foi encontrada. Uma mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas de prata, valendo quase um dia de trabalho, cada uma delas, se perder uma, ela acende a lamparina, varre a casa, a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, Jesus dizendo, que de igual modo há júbilo, alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 9 que não se arrependeram,
9 daqueles que se achavam puros, corretos aos seus próprios olhos, mas um perdido, convertido, achado pelo Senhor. Esse é de grande valor. Interessante aqui frisar que a moeda que foi perdida foi dentro da casa daquela mulher, dentro da própria casa. Muitas vezes nós perdemos coisas dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós perdemos nos parentes, nos nossos mais chegados, daqueles que também não aceitam Jesus, e isso entristece o nosso coração. São pessoas perdidas dentro de casa. Também podemos dizer que muitas vezes tem pessoas perdidas dentro das igrejas, que precisam ainda se encontrar com o Senhor. 10 moedas, uma se perdeu. E aquela mulher diligentemente, ela se esforçou, teve um gasto ali com a lamparina para procurar a sua moeda, e o mesmo vale para o nosso Salvador, que com o seu amor pagou um alto preço para nos resgatar, para nos encontrar, para nos perdoar e nos salvar. Esse é o Senhor Jesus Cristo que nós amamos, que nós seguimos, que nós confiamos as nossas vidas a Ele. A terceira parábola, Lucas 15, de 11 a 32, a história um pouco mais longa, bastante conhecida de todos nós, o filho perdido que foi encontrado. Então a parábola diz assim, que havia um pai que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. O jovem partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Começou a passar necessidade. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nunca me esqueço, ao contar essa história para as crianças no tempo da escola Maranata, sempre frisei bastante isso. Olha, você hoje em dia tem aí a casa do seu pai, da sua mãe, você tem uma cama, você tem roupas, você tem o alimento. Cuidado para não desprezar tudo isso e jogar tudo fora, saindo aí pelo mundo, amando as coisas do mundo e se perdendo, porque você já tem tudo na casa dos seus pais. E é claro que mesmo alguém que possa fazer isso, que tenha a oportunidade de se arrepender, de cair em si e voltar para a casa do Pai. Aqueles que deixam os caminhos do Senhor, aqueles que preferem andar pelos seus próprios caminhos, experimentando as coisas do mundo, e o Pai está lá, esperando. Ele deixou que isso acontecesse, mas Ele espera que o filho volte, e o recebe, e o abraça, e o beija, e dá uma festa para a volta daquele filho perdido. Esse é o nosso Deus, Deus de amor. Esse amor de Deus me alcançou, esse amor de Deus alcançou você, dando tão grande salvação. Nós éramos como esse filho perdido,
filho do mundo, filho procurando as coisas que agradam a carne. Mas em Jesus Cristo nós nos voltamos para o Senhor e somos salvos e estamos no caminho dele. E quando se conta esta história do filho pródigo, temos um terceiro personagem, além do pai amoroso, o filho que se torna pródigo, voltando para casa arrependido, e o filho que está na casa, na dureza do seu coração. E muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes somos assim de um viver direitinho. Aqui Jesus está questionando a nós também. Somos capazes de correr ao encontro de um irmão perdido, como fez o pai, de perdoá-lo, ou somos como o irmão mais velho, gente boa, gente fiel, mas gente incapaz de ter um coração de misericórdia, de alegrar-se com a volta ao estado original do irmão ou da irmã perdido, perdida. Que nós tenhamos bastante carinho para essa questão, a exemplo de Jesus, no ensino de Jesus, para aquele que nós não damos valor, para aquele que está desviado, para aquele que está desatento, para aquele que está vivendo uma frieza espiritual, orando para que o amor de Deus o aqueça, que o amor de Deus aqueça também os nossos corações, e que não tenhamos esta atitude daquele irmão todo certinho, e por se achar tão certinho assim, culpou o irmão que voltava arrependido, não concordando com aquela festa, com aquela situação da volta de alguém que gastou a sua parte, que desprezou o lar. Que tenhamos corações misericordiosos no nosso meio. A nossa oração é que as pessoas se decepcionem com o mundo. E sabemos que Deus nunca decepciona ninguém. Nunca Ele fará isto. Podemos ter certeza disto. O que nós aprendemos então nesse capítulo, nessas 3 parábolas, é que Jesus nos apresenta 3 tipos de perdidos. Em primeiro lugar, a ovelha perdida. Um tipo de perdido que pede para ser encontrado. Quais são as características deste que é representado por essa ovelha perdida? Sabe que está perdido, não sabe como voltar e pede para ser encontrado. Possamos dar ouvidos a esta ovelha que se perdeu, que quer voltar, não sabe como fazê-lo. Possamos ajudá-la. A segunda parábola fala da dracma perdida, um tipo de perdido difícil de ser encontrado. Está escondido como aquela moeda entre os móveis, debaixo do tapete. Quais são as características? Não sabe que está perdido, não sabe como voltar, difícil de ser encontrado. Muita oração para este que nós percebemos que não está nem aí para as coisas de Deus, nem aí para o que é Bíblia, nem aí para o que é igreja, que despreza os crentes, que quer aproveitar a vida, não tem nem noção do caminho da perdição em que ele está. E a terceira parábola fala do filho perdido. Um tipo de perdido que precisa encontrar a si mesmo. Quais são as suas características? Sabe que está perdido, sabe como voltar, precisa tomar a decisão de voltar. São pessoas fracas. O semeador saiu a semear e lançou a semente, e aquela à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos, todos eles crescem, todos eles demonstram querer com alegria seguir aquele caminho, mas vêm as tentações, vêm as coisas do mundo, as coisas que ele pensa estar perdendo e deixa tudo para trás.
Então estes são os que precisam ser mais fortes, que precisam receber da palavra de Deus um alimento espiritual, uma palavra não de acusação, não de perdição, mas uma palavra de salvação, de amor, de confiança. Neste momento ele não está bem, mas Deus pode e fará esse milagre. A alegria nos céus quando um perdido se encontra, se converte. E nós devemos ter o coração misericordioso, dando valor a todas as pessoas, como Jesus deu valor a nós, pobres, perdidos, pecadores. Ele nos encontrou, Ele nos mostrou o caminho, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Irmãos, com tudo isso que nós temos ouvido e aplicando para as nossas vidas, a mensagem é para nós, para levarmos essa mensagem adiante. Hoje você pode se sentir um tanto perdido, ou então que perdeu algo no seu interior, numa frieza espiritual, sentindo que tem entristecido o Espírito de Deus, sabe que está vivendo por viver, mas não está se encontrando. Deus tem essa palavra para você, talvez seja um parente, um amigo, que demonstra um coração duro, que está se perdendo, e precisamos nós, que conhecemos a verdade, temos a atitude de oração, a atitude de busca, de procura. Muitas vezes os de casa não querem nos ouvir. Feliz é o lar onde se pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabemos disso, mas isso nem sempre é uma realidade. E precisam estes nossos queridos aceitarem a Jesus como Salvador. Qual o padrão que nós temos nessas 3 parábolas? Perdeu-se uma ovelha de 100, uma moeda de 10, um filho de 2. Nós também vemos esse padrão que se esforçou-se para buscar, para procurar o perdido. Aquele homem foi em busca da ovelha perdida, aquela mulher foi em busca, procurou diligentemente pela moeda perdida, e aquele pai esperou de braços abertos a volta do filho perdido. E também as 3 parábolas falam que achou-se o que se havia perdido. Também nas 3 parábolas que houve a alegria de se ter encontrado e que se fez festa com os amigos e vizinhos. E nós temos para essas 3 parábolas as palavras de aplicação de Jesus. Olha a visão de Jesus, que está ali a ensinar, que está ali a responder aos fariseus, aos escribas, que ele estava ali para salvar o perdido. Se eles não se achavam perdidos, então realmente não estavam precisando de um Salvador. Aqueles pecadores que Jesus se assentava, que se alimentava com eles, esse foi o querer de Jesus, foi isso que ele veio fazer, salvar o que se havia perdido. Então Jesus coloca estas palavras de aplicação para as 3 parábolas. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, um somente que se arrepende, dentre 99 outros, a festa, a alegria nos céus, por esse que se volta para o Senhor, que é achado, que é encontrado, que se deixa levar de volta para o aprisco. Também, na 2ª parábola, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como a alegria daquela mulher que encontrou a sua moeda perdida,
Jesus fala que há júbilo, alegria diante dos anjos dos céus por esse pecador que se arrepende. E na terceira parábola, olha, festa, alegria, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E até mesmo aquele que estava do lado, o irmão mais velho, não teve esse reconhecimento, essa misericórdia, fica essa lição para nós também. Para você que tem o seu parente que não quer saber do Evangelho, zomba de você vir à igreja, de ler a Bíblia, de fazer oração, o crente. Graças a Deus, porque nós cremos e somos salvos pelo Senhor, e eles precisam então da nossa misericórdia, do nosso carinho e do nosso amor. Pessoas perdidas perto de nós, nossos amigos, nossos parentes, que precisam ainda ser resgatados. Essa é a nossa oração e essa alegria. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, começaram a alegrar-se. A nossa alegria, quando alguém vem para a igreja, quando alguém aceita Jesus e se conserva no caminho. Se alguém se desviar, que façamos esse papel de ir buscar, de ajudar, de não criticar, como aquele faltoso na igreja que vem depois de 2 meses e alguém diz, olha, chegou o turista, aí está acabando com a pessoa, não vai querer voltar mais para aquele grupo. Ou então pessoas que têm necessidades, pessoas divorciadas, pessoas indefinidas quanto ao seu sexo, ou tendo uma definição para aquilo que não é homem com mulher, precisam também de ter do nosso carinho, da nossa atenção, porque são seres humanos que têm tempo ainda de se converter, de irem para o caminho do Senhor. E agora também chamamos a atenção, talvez a gente ache que uma pessoa não tem um grande valor, essas pessoas são desprezadas aos nossos olhos, mas para Deus essa pessoa faz falta, e Ele vai atrás para recuperar a pessoa perdida, mesmo parecendo tão insignificante. Eu sou esse que era insignificante, esse que não tinha valor nenhum, mas Cristo me deu significância, Cristo me deu valor. Eu sei que eu tenho valor, hoje tudo posso naquele que me fortalece. Eu confio no Senhor, confio a minha vida, confio na minha vida eterna com meu Deus. E eu não quero dar os passos dos fariseus, escribas, murmuradores. Antes eu quero estar sentado aos pés de Cristo, como Maria fez, para estar ouvindo o ensino do Senhor e ter um coração voltado no perdão e na misericórdia por aqueles que se afastam, por aqueles que estão perdidos, que precisam se achar, que essa palavra ajude a cada um se achar. Para quem está no caminho, persevere no caminho, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus ama o perdido, Deus quer recuperar a pessoa, Deus quer recuperar para o seu caminho, para lhe dar vida eterna. Não é exclusivo para nós, mas para todos aqueles que se voltam para Ele. Então, como aquele homem deu valor à ovelha que se perdeu, foi buscá-la, fez festa ao achá-la. Como aquela mulher que procurou com diligência a sua moeda e a recuperou. E para aquele pai que teve de volta o seu filho, isso é o que faz ter alegria nos céus. Isso é o que faz alegrar os nossos corações. Estejamos, portanto, alegres
pelos pecadores que se arrependem e porque um dia nós também nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende, nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste.